portanto, já acompanhar desde o início esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, direto do plenário. A leitura da ata da sessão anterior. Na sexta sessão extraordinária, realizada 25 de março de 2009, a presidência do ministro César Peluso, vice-presidente, ausente decadamente os senhores ministros Gilmar Mendes, presidente em representação do Tribunal do Exterior, e ministro Celso Melo, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, apregoado os seguintes processos: habeas corpus e reclamações. Não havendo impugnação, declarar a ata aprovada. Senhores ministros, registro a presença no plenário dos alunos do curso de Direito do Centro Universitário do Distrito Federal, UniDF. Sejam bem-vindos, tenham bom proveito. Não. Ministra Carmen Lúcia. Diga, presidente. Arguição do descumprimento do preceito fundamental 101. Arguinte presidente da República. Arguinte presidente do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional da 2ª Região, Tribunal Regional da 3ª Região, Tribunal Regional da 4ª Região, etc. Interessados: Pneus Hauer do Brasil Limitada, a BIP, a Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remoldados, Associação Nacional da Indústria de Pneumático, Pneubec, Indústria e Comércio de Pneus, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, TAL Remoldagem de Pneus, BS Coway Pneus Limitada, Conectas Direitos Humanos, Justiça Global, Associação de Proteção do Meio Ambiente de Cianorte, ABR, Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus, Associação de Defesa da Concorrência Legal e dos Consumidores Brasileiros, Líder Remoldagem e Comércio de Pneus Limitada, Ribó, Importação, Exportação, Comércio e Representações Limitada. Olá. Tem a palavra para o Senhor relator. presidente, senhores ministros, o presidente da República ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, afirmando que múltiplas decisões judiciais estariam afastando a aplicação de normas vigentes proibitivas da importação de pneus usados e reformados, o que estaria a caracterizar o descumprimento de preceitos fundamentais basicamente contidos nos dispositivos que se referem ao direito à saúde, artigo 196, ao artigo 225 e seus parágrafos, e ainda aos dispositivos que se referem à ordem econômica que tem como finalidade garantir a todos existência digna e como um dos seus fundamentos, no inciso 6, a defesa do meio ambiente. Afirma o senhor presidente que as empresas que requereram autorização judicial para a importação de pneus usados da União Europeia argumentam que haveria incoerência na legislação brasileira ao permitir, aspas, a importação de pneus usados para insumo e uso de recapeamento oriundos do Mercosul e não admitir o mesmo procedimento quando os pneus são procedentes de outros países. Observa que estaria sendo afrontada, segundo o arguente, a Convenção da Basileia pelas decisões. Essa convenção está em vigor desde 5 de maio de 92, a ela o Brasil aderiu, e no texto que foi aprovado pelo Decreto 875 de 93, se reconhece que, aspas, a maneira mais eficaz de proteger a saúde humana e o ambiente dos perigos causados pelos resíduos perigosos é reduzir a sua produção ao mínimo em termos de quantidade ou potencial de perigo, bem como qualquer Estado tem o direito soberano de proibir a entrada ou eliminação de resíduos perigosos estrangeiros e outros resíduos no seu território. O presidente da República afirma, na petição inicial, que as decisões judiciais autorizativas da importação de pneus usados teriam afrontado, aspas, preceito fundamental, representado pelo direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que aquelas decisões teriam como fundamentos: a. Ofensa ao regime constitucional de livre iniciativa e da liberdade de comércio, artigo 170, incisos 4, parágrafo único da Constituição. B. Ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que o poder público estaria autorizando a importação de pneus remoldados provenientes de países integrantes do Mercosul. C. Os atos normativos proibitivos da importação só abarcariam pneus usados, nos quais não estariam compreendidos os pneus recalchutados e os remoldados. D.
Tais restrições não poderiam ser veiculadas por meio de ato regulamentar, mas apenas por lei em sentido formal. A Resolução CONAMA 258 de 99, com a redação determinada pela Resolução CONAMA 301 de 2002, teria revogado a proibição de importação de pneus usados na medida em que teria previsto a destinação de pneus importados reformados. Para o arguente, as decisões judiciais proferidas em contrariedade aos diplomas normativos causam grande dano ao meio ambiente, aspas, uma vez que apenas em 2005 foram importados com base em decisões judiciais aproximadamente 12 milhões de pneus usados, sendo que em 2006 já se tinha alcançado, na data da impetração, um montante de 5 milhões de pneus usados importados por decisão judicial, que diz respeito à legislação federal proibitiva. O arguente ainda noticia que a União Europeia teria questionado o Brasil perante a Organização Mundial do Comércio sobre tais autorizações judiciais para a importação de pneus usados como matéria-prima, pois mantém uma espécie de barreira comercial que veda a importação de pneus reformados. A OMC não deu razão à União Europeia, mas determinou que fosse comprovada a efetividade das normas brasileiras, o que passa pela eficácia da jurisdição nacional no sentido de fazê-las eficazes. Do contrário, afirma o arguente, o Brasil poderia ser obrigado a receber, via importação, pneus reformados de toda a Europa, que detém um passivo de pneus usados da ordem de 2 a 3 bilhões de unidades, abrindo-se a temível oportunidade de receber pneus usados do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos da América, que também possuem um número próximo de 3 bilhões de pneus usados, fecho parênteses. Entende o arguente que para o Brasil é de fundamental importância a vedação de importação de pneus usados, aspas, para a proteção da saúde pública e preservação do meio ambiente, porque não existe método eficaz de eliminação completa dos resíduos apresentados por pneumáticos que não revele riscos ao meio ambiente. Mesmo a incineração, que é o método mais aceito e utilizado atualmente, produz gases tóxicos que traduzem significativos danos à saúde humana e ao meio ambiente. Outros métodos já desenvolvidos, a par de não assegurarem a incolumidade do meio ambiente e da saúde, são muito custosos economicamente, prestando-se apenas a eliminar uma fração mínima desses resíduos. Assim como a União Europeia, o Brasil não admite o aterro de pneus como método de eliminação de resíduos ambientalmente adequados, tendo em vista o risco de danificação da sua estrutura e consequente liberação de resíduos sólidos e líquidos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde pública, assim como de cinzas tóxicas. O acúmulo de pneus ao ar livre frequentemente causa incêndio de grandes dimensões e de longa duração, liberando óleos pirolíticos no meio ambiente, gases tóxicos na atmosfera, que contêm compostos químicos altamente perigosos e muitas vezes cancerígenos, além de representarem grave risco à saúde pública por serem criadouros ideais para mosquitos transmissores de doenças tropicais, como dengue, malária e febre amarela, fecho aspas. Observa ainda o arguente que, aspas, o Brasil, sem computar a entrada de pneus usados importados, determinada por decisões judiciais, gera anualmente um passivo de aproximadamente 40 milhões de unidades de pneus usados, ao qual precisa dar a correta destinação, a fim de prevenir danos ambientais maiores do que aqueles por eles já representados, e segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, atualmente existem no país mais de 100 milhões de pneus abandonados, à espera de uma destinação ambientalmente e economicamente sustentável e recomendável, fecho aspas. Para o arguente, o pneu usado, eles expressam a classificação de pneu inservível e de pneu reformado, aqueles submetidos a processo de recapagem, de remoldagem, mas que, não obstante os pneus usados servíveis ainda poderem ser utilizados pela indústria de reforma de pneus, segundo o arguente, o fato é que eles efetivamente possuem um ciclo de vida menor do que a do pneu novo, sendo importante salientar que, segundo informações do Inimetro, os pneus de automóveis de passeio somente podem passar por um único processo de reforma, tornando-se inservíveis após uma única utilização e transformando-se em lixo de grande potencial nocivo ao meio ambiente e à saúde pública. Fecho aspas. Para o presidente da República, a importação de pneus usados também tem um disfarçado objetivo de dar solução ao grande número de pneus velhos produzidos anualmente pela Comunidade Europeia, estimada em 80 milhões de unidades, e daí não se estranha o contencioso provocado pela União Europeia contra o Brasil junto à OMC.
e adverte que a importação de pneus usados sequer impede o exercício da atividade de reforma de pneus, pois existe um passivo de 100 milhões de pneus no país aguardando para serem empregados como matéria-prima pela indústria de reforma de pneus. O fato de supostamente não se tratar da melhor opção comercial, no que se refere à lucratividade, não tem o condão de significar a inviabilidade do empreendimento. Na presente arguição se requer a. O reconhecimento da existência de lesão aos preceitos fundamentais relativos ao direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos dos artigos 196 e 225 da Constituição. B. A declaração de legitimidade e inconstitucionalidade das interpretações e decisões judiciais que autorizam a importação de pneus usados com efeitos ex tunc, inclusive sobre ações judiciais já transitadas em julgado. C. A declaração de constitucionalidade e legalidade das normas que ela lista. Eu determinei a realização de audiência pública, nos termos do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 98/82, o que se cumpriu em 27 de junho de 2008. E, além disso, recebi em audiência aproximadamente 20 grupos de pessoas no gabinete, como interessados, representantes do arguente, dos arguídos, membros da sociedade, ainda representantes políticos, aportando subsídios ou informações sobre a matéria, tudo isso amplamente divulgado pelo Supremo Tribunal. Os arguidos prestaram informações que chegaram em datas diversas em razão do seu elevado número e de serem diferentes as suas localizações, tendo-se dado o término do prazo para aquela prestação em setembro de 2008. E em 3 de novembro de 2008, o Procurador-Geral da República manifestou-se pela procedência da presente arguição em defesa da efetividade constitucional dos artigos 196, 225 e 170, incisos 1 e 6 da Constituição. E este é o relatório, senhor presidente. Antônio Dias Toffoli, com a palavra. Senhor presidente, colegas advogados que virão à tribuna, a questão, ora posta, muito bem colocada no relatório, inicialmente merece um registro por parte da Advocacia Geral da União e do Presidente da República proponente. Eu elogio essa corte, se me permite, senhor presidente, na pessoa da ilustre relatora, pela brilhante forma como conduziu esse processo, com a paciência de ouvir todas as partes envolvidas, designando audiência pública e, como disse e registrou em seu relatório, recebendo em seu gabinete dezenas de pessoas, de grupos interessados no desfecho dessa ação. Cumprimento, portanto, a Corte, na pessoa da relatora, pela condução desse processo. Gostaria, inicialmente, de dizer que os fundamentos colocados na inicial são extremamente relevantes para o deslinde. O artigo 196 da Constituição, quando fala da saúde pública, ele tem um dizer bastante peculiar que eu gostaria, se me permite a Corte, de destacar. Diz o artigo 196, quando abre a seção relativa à saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, vejam, Vossas Excelências, que a Constituição, para a proteção da saúde, permite a intervenção do Estado em matéria econômica. É possível políticas públicas na área social e na área econômica, no que diz respeito à saúde, para quê? Para a redução do risco de doença e de outros agravos que a saúde dos cidadãos pode vir a ter. Isso está em plena consonância, como lembrou o parecer do doutor Procurador-Geral da República, com o artigo 170, que fala da atividade econômica. E lá no inciso 5º permite exatamente que a ação do Estado vise a interferência na defesa
dos interesses maiores da sociedade e limite, portanto, a iniciativa privada. Esse registro peculiar é muito importante porque fica claro que o texto constitucional permite intervenção econômica, me desculpe reiterar, na defesa da saúde de todo cidadão. O mesmo vai, no mesmo sentido, o artigo que diz respeito ao meio ambiente, artigo 225 caput e o seu inciso 5º, que permite ao Estado, na defesa do meio ambiente, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Então, vejam que esses foram os preceitos fundamentais apontados pelo senhor Presidente da República, em sua inicial, como aqueles que foram afrontados. Afrontados por quê e por quem? Por decisões judiciais que, contrária à legislação vigente, vinham deferindo a importação de pneus usados para, aqui no Brasil, terem destinação como recalchutagem, remoldagem, enfim, de acordo com as suas técnicas de reaproveitamento. Então, em primeiro lugar, fica claro e evidente que os fundamentos da Constituição para a propositura da ação e a sua procedência estão claramente colocados e presentes no caso, como veremos no desenvolvimento dos fatos. Outro ponto de importância a destacar é que essa não é uma política desse governo, é uma política de Estado. Basta registrar que os primeiros atos normativos referentes à proibição de importação de pneus datam de 1991, com a portaria DSEX número 8, que registre-se, essa portaria foi atacada na Justiça e essa Suprema Corte, no RE 203.954 de 1997, 203.954 de 1997, reconheceu a sua validade e constitucionalidade a fim de impedir a importação de produtos usados. É uma política que se repetiu posteriormente, quando nós falamos de 1991, portaria DSEX em 1991, estamos no governo Collor. Depois, a Convenção da Basileia, com o decreto de promulgação assinado pelo presidente Itamar Franco. Depois, as resoluções CONAMA, número 23, de 1996, governo Fernando Henrique, número 235, de 98, governo Fernando Henrique, chegando ao ponto agora dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada já no atual governo, no atual mandato do presidente Lula. Então, nós verificamos aí que todos os últimos 4 presidentes da República, em 5 mandatos consecutivos, estabeleceram políticas públicas no sentido de impedir a importação de pneus usados. É uma política, portanto, de Estado que nós estamos tratando. Uma política de Estado na defesa da saúde e na defesa do meio ambiente. Será alegado, provavelmente, de que a resolução CONAMA 258 teria revogado a resolução 253, na medida em que ela fala da destinação a ser dada para pneus que tenham sido importados. Ora, em nada ela revogou a resolução 253, ela apenas estabeleceu a necessidade de dar uma destinação a esses pneus importados, exatamente porque haviam decisões judiciais trazendo esses pneus, autorizando a importação desses pneus. E cabia, como compete ao órgão do meio ambiente, estabelecer regras para a destinação. Seria muito curioso que nós tivéssemos regras para a destinação dos pneus para os fabricantes de pneus aqui no país, impondo a eles, pela resolução, a partir de 1º de janeiro de 2005, o recolhimento de pneus no meio ambiente para a produção de novos pneus, e não se estabelecesse
na resolução uma regra para aqueles pneus que vinham sendo importados. Importados por ordem de quem? Por ordem administrativa? Não. Administrativamente, a vedação na legislação permanece. Ela apenas quis dar a destinação e impor uma obrigatoriedade de recolhimento desses pneus. Senão, a indústria importadora de pneus usados para remoldagem ou recalchutagem não estaria obrigada a cuidar do meio ambiente. Então, é evidente que o órgão ambiental andou bem ao fazê-lo, ao editar essa obrigatoriedade administrativa, na medida em que estava havendo, como há ainda, e aí a razão dessa DPF, a realidade de decisões judiciais que permitem a importação de pneus usados. Então, em nada revogou a Resolução 258, a Resolução 253, que é proibitiva da importação. Ela apenas quis disciplinar o recolhimento desses pneus na natureza, no meio ambiente. É de registrar, como está nos memoriais distribuídos a Vossas Excelências pela Advocacia Geral da União, o número altíssimo de importações. Segundo os dados que estão colocados aí nos memoriais, nós temos que em 2005 foram importados 10 milhões de pneus, em 2006, 7 milhões e 200 mil pneus, em 2007, 7 milhões de pneus. Esses números representam, nesse triênio, de 2005 a 2007, 30% do comércio internacional de pneus usados. Ou seja, com decisões judiciais, o Brasil está virando o depositário de 30% daquilo que é exportado no mundo todo em matéria de pneus usados. É evidente que isso afeta o meio ambiente, é evidente que isso afeta a saúde pública. É fato público e notório, mas estão aí colacionados os dados do Ministério da Saúde, os dados ambientais, em todo o processo da DPF, que ainda não há uma maneira segura e que não seja prejudicial ao meio ambiente de destruição dos pneus. Na medida em que se autoriza a importação de pneus, mesmo que seja para remoldagem, mesmo que se diga que na matemática esse pneu vai substituir um pneu produzido aqui, nós temos que levar em conta que um pneu, uma vez reutilizado, reformado, ele não poderá ser uma segunda vez reformado. A matemática já começa a mostrar que o resíduo acaba ficando cada vez maior para o meio ambiente. Assim como no processo de remoldagem ou de reforma, evidentemente que resíduos são retirados do pneu para poder ser colocado a nova borracha, o novo formato desse pneu, o que, sem dúvida nenhuma, deixa aqui no Brasil, deixa em nosso país, resíduos sólidos extremamente prejudiciais que não deveriam estar aqui no Brasil. Ora, essa questão de se dizer que ao reformar um pneu, se está deixando de fabricar um novo e, portanto, está empatando do ponto de vista da matemática, não procede nesse aspecto e também não procede porque, segundo os dados que estão colocados no processo, cerca de 30% dos pneus importados acabam sendo inservíveis e acabam tendo que ser inutilizados no nosso país. Não serão devolvidos. É apenas no momento em que se vai fazer a produção da reforma do pneu é que se verificará se aquela carcaça ela é ou não é útil a uma reforma. Se ela não for útil a uma reforma, ela já entrou no nosso país. Ela já vai poluir o nosso meio ambiente. E os dados mostram que são cerca de 30% dessas carcaças que não têm condições de uso em nosso país. Também se dirá aqui que o Brasil ele permitiu a importação de pneus reformados do Mercosul. Mas aqui é importante registrar, também está aí no processo, está nos memoriais distribuídos, que isso foi por determinação do Tribunal Arbitral do Mercosul. Em razão das circunstâncias de nós termos esse acordo comercial no Cone Sul, em que, evidentemente, as regras de comércio têm as suas peculiaridades, o Tribunal Arbitral entendeu que a proibição que o Brasil adota para a importação de pneus usados
não poderia atingir aqueles reformados fabricados nos países integrantes do bloco comercial. E deve-se aqui fazer um registro. A produção de pneus, principalmente que vem do Uruguai, é ínfima, perto daqueles que são importados, usados da União Europeia em sua maioria. A situação é extremamente grave, porque o Brasil foi acionado na Organização Mundial do Comércio, na OMC, em razão das decisões judiciais que permitem a importação de pneus usados, arguindo à União Europeia que o Brasil, portanto, estaria privilegiando a reforma de pneus no seu país, com a importação desses pneus usados, em detrimento da possibilidade de importar pneus já reformados na indústria europeia. Em razão dessa provocação da União Europeia, houve 2 painéis de decisão na Organização Mundial do Comércio e o resultado foi favorável ao Brasil, mas com uma condicionante, com a condicionante de que o Brasil, dentro do prazo de 12 meses, uniformizasse a sua posição. Na medida em que o Poder Judiciário, ele também integra o Estado brasileiro, e quando o país, a nação, fala lá no exterior, junto aos organismos internacionais, ele fala em nome de todo o Estado, em nome de todas as funções de poder, é evidente que, se o Poder Judiciário não resolver essa situação da possibilidade ou da total impossibilidade, colocará o Brasil numa situação de penalidade perante a OMC, que haverá de colocar medidas compensatórias contrárias a outros setores da economia do Brasil. O que, evidentemente, ainda mais numa circunstância em que as exportações brasileiras decaem em razão da crise internacional, é mais um fator de preocupação para a nação brasileira. E esse prazo, registro a Vossas Excelências, ele se findou, esse prazo de 12 meses, no último dia 17 de dezembro de 2008. Daí a premente necessidade de uma definição dessa Suprema Corte, que esperamos seja pela procedência da ação. É necessário também registrar, finalizando, senhor presidente, agradecendo pela tolerância, eu também estou falando em nome do IBAMA, que não fará o pronunciamento, que a inicial pede que a decisão a ser tomada pela Corte também tolha o efeito de decisões transitadas em julgado. Salvo engano, há 2 decisões transitadas em julgado. Esse é um tema que o plenário da Corte ainda não enfrentou, mas que a teoria jurídica, inclusive capitaneada à frente, na matéria de ADPF, tendo à frente o próprio presidente da Suprema Corte, ministro Gilmar Mendes, tem reconhecido a possibilidade da ADPF contra as decisões jurídicas, que é exatamente o objeto dessa ação. Apenas para concluir e para não tomar tempo, já que está esgotado, em relação a esse tema, que a Corte haverá de debater, a matéria julgada sobre decisões que permitiram a importação de pneus, é aquela velha questão de que não há nada absoluto. É necessário uma flexibilização aí, em nome da proteção da saúde, dos princípios maiores de proteção da saúde e do meio ambiente. Gostaria aqui só de dar um exemplo. Vamos imaginar que um juiz, de primeira instância, ao julgar uma ação penal, ele, na hora de sentenciar a condenação, estabeleça que o réu deverá cumprir pena de morte, ou que o réu deverá cumprir prisão perpétua. E o réu, a defesa, não recorre. Aquilo transita em julgado. Poderá a Suprema Corte tolerar, em razão do manto da coisa julgada, uma decisão como essa? Evidente que não. Evidente que não. Os argumentos estão colocados, os memoriais foram distribuídos com vasta documentação a Vossas Excelências, e a Advocacia Geral da União, em nome do Presidente da República, espera e aguarda a procedência total da ação para que surta efeitos, inclusive em relação às decisões transitadas em julgado. Muito obrigado.
Pelo amicus curiae, Associação Nacional da Indústria de Pneumático, ANIP, falará Dr. Aldir Guimarães Passarim. Pelos Amici Curiae, Conectas Direitos Humanos, Justiça Global e Associação de Proteção do Meio Ambiente de Cianorte, a Promac, falará o Dr. Oscar Vilhena Vieira. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra, eu venho aqui representando duas organizações de direitos humanos e uma organização ambiental. E evidente, como já foi muito bem apresentado pelo excelentíssimo senhor advogado-geral da União, essa questão afeta diretamente interesses relativos ao meio ambiente e afeta diretamente interesses relativos aos direitos humanos. Esse tribunal tem, mais uma vez, a possibilidade ou a oportunidade de enfrentar uma questão que não é só de interesse brasileiro. Eu acho que, como na decisão sobre as células-tronco, o Brasil está na frente numa decisão fundamental. Iremos aceitar que os resíduos indesejados de modelos de desenvolvimento pouco sustentável sejam depositados aqui, neste canto do mundo, ou não? Será que essa Corte aceitará que o mundo continue produzindo e enriquecendo de maneira absolutamente injusta e que o fruto dessa injustiça, em alguma medida, nesse caso, um fruto da injustiça ambiental, seja de nossa responsabilidade e não daqueles que as produziram? Eu acho que essa é a questão política que está colocada frente a esta Corte nesta tarde. A questão jurídica, ao meu ver, é uma questão mais simples. O que nós precisamos saber é se todas essas políticas públicas que foram elaboradas, como também já foi dito, por diversos dos governos que sucederam a partir da Constituição de 1988, se essas políticas devem se curvar aos compromissos internacionais que o Brasil eventualmente assumiu. Não quero nem argumentar aqui, mas acho que é bastante razoável levantar que nem esses compromissos internacionais poderiam levar ao desfecho que está se pretendendo àqueles que entram com as liminares. Ou seja, a própria Convenção da Basileia, como foi claramente apresentado pela ilustre relatora, ela possibilita que haja restrições em função dos danos ambientais. Bom, mas essa me parece ser a questão jurídica fundamental. Afinal, a nossa legislação, fundada na Constituição, ela deve se curvar a esses compromissos, tanto no âmbito do GATT, OMC e os compromissos no âmbito do Mercosul? Bom, vamos aos fatos, e vários deles foram aqui ditos, eu não vou reproduzi-los, mas apenas alguns deles que me parecem mais dramáticos. A União Europeia tem produzido uma quantidade absolutamente descomunal de lixo em termos de pneus. São mais de 180 mil toneladas por ano que eles não conseguem absorver. Durante a década de 90, o Brasil se tornou o principal emissário disso. O Brasil sozinho consumia 20% de todo o lixo de pneus produzido pela União Europeia. E a partir dessas restrições que foram se sucedendo, o Brasil foi reduzindo o seu papel como repositário destes pneus. Hoje nós chegamos a razoavelmente o quê? 7 milhões de pneus, aparentemente 7 milhões de pneus, que nós continuamos recebendo da União Europeia em face das liminares que estão aqui sendo discutidas. Qual é o problema, ao meu ver, central que nós estamos aqui defrontando? Em primeiro lugar, nós não vivemos sem os pneus. Nós temos que fazer pneus e, infelizmente, nós produzimos eles em larga escala. No entanto, outros produtos podem ser metabolizados pelo meio ambiente. Os pneus têm uma enorme dificuldade em passar por esse procedimento, vamos dizer, ecologicamente sustentável. Uma grande parte dos pneus que são reutilizados,
como pneus e, posteriormente, são reutilizados na indústria de cimento, por exemplo, na queima, da indústria de asfalto, eles geram resíduos altamente nefastos ao meio ambiente. Ou seja, mesmo que reutilizados, eles continuam sendo maléficos ao meio ambiente e, consequentemente, à saúde da população brasileira. No entanto, como sabemos, a indústria não tem dado conta de cumprir com aquelas obrigações da Resolução 258 e dar o tratamento necessário a todos esses pneus. Temos um passivo, são cerca de 40 milhões de pneus. Aonde vão esses 40 milhões de pneus? Vão para o lixo. 30% do lixo brasileiro, como nós sabemos, não recebe qualquer tratamento. E essa é uma palavra que me parece muito ambígua. Nós nos acostumamos desde pequeno a jogar as coisas do lixo, mas esse é um conceito que não existe. Se eu jogar essa caneta no lixo, nesse plenário, se nós tomarmos esse plenário como mundo, essa caneta não sai do mundo, ela não sai desse plenário. Se todos nós depositarmos as nossas canetas no canto desse plenário, em centenas de anos não haverá mais como sentar dentro desse plenário. E é isso que nós estamos nos permitindo. Nós estamos nos permitindo ser esse canto onde os outros jogam os seus pneus que não mais têm condição de serem utilizados. Esse é um desafio enorme, porque nós não estamos só julgando pneus. Nós estamos julgando os grandes temas da humanidade hoje, da sustentabilidade. Evidente, nós temos que produzir menos pneus, usar menos pneus. Evidente, nós temos que aumentar a nossa tecnologia e dar um processamento mais adequado aos pneus inúteis. Mas enquanto nós não somos capazes de fazer tudo isso, a nossa tarefa muito modesta é restringir e responsabilizar aqueles que estão produzindo pneus, querendo se destituir dos ônus de fazê-lo e de usá-lo. Ou seja, o Brasil não pode se permitir a esta situação de ser o país subdesenvolvido, se assim o fizer, que aceita os detritos dos outros. Tá? Bom, para ir concluindo a minha sustentação. As regras estabelecidas pelo Poder Executivo são válidas? É evidente que são válidas. É evidente que a Constituição estabelece, por intermédio do seu artigo 225, inciso, uma obrigação do Estado de operar, de criar políticas para que o meio ambiente seja preservado. É evidente que o artigo 196 da Constituição estabelece uma obrigação ao Estado para que ele crie políticas, inclusive políticas econômicas, como aqui já foi dito, para a preservação da saúde pública. É evidente, como diz o artigo 176, que o Estado pode sim interferir no domínio econômico com a finalidade de preservação ao meio ambiente. São pelo menos 3 artigos fundamentais da nossa Constituição que estão em xeque. Eu gostaria, como último parágrafo, de dizer que a Constituição de 1988, ela é, nesse aspecto peculiar, uma Constituição que anteviu a grande crise ambiental que nós nos demos conta a partir do ano 2000. Ela é uma Constituição que estabelece de maneira muito clara um pacto intergeracional. Ela é uma Constituição que busca corrigir a nossa miopia social. Ou seja, a nossa percepção, a nossa ação de maximizar os nossos interesses imediatos, buscando o enriquecimento rápido, em detrimento das gerações futuras. É isto que a Constituição faz ao estabelecer o seu artigo 225. Ela preserva o direito dos nossos filhos, dos nossos netos e das próximas gerações de terem os mesmos direitos que nós nos demos. E está sobre os ombros desta Corte preservar esses direitos. Muito obrigado. Pelos Amici Curia. A BIP, a Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remoldados, BS COI,
Pneus Limitada, Tal Remoldagem de Pneus, ABR, Associação Brasileira de Segmento de Reforma de Pneus, Pneubec, Indústria e Comércio, Pneus Hauer do Brasil Limitada, Ribó, Importação, Exportação, Comércio e Representações, Associação de Defesa da Concorrência Legal e dos Consumidores Brasileiros, a DCL, falaram Dr. Emanuel de Nora Serra, Dr. Ítaro Sarabanda Walker, Dr. Carlos Agostinho Tagliari e Dr. Ricardo Alipe da Costa, que dividirão o tempo. Com a palavra, Dr. Emanuel de Nora Serra. Excelentíssimo senhor presidente, colendo do tribunal, senhor procurador-geral gostaria de começar, excelência, nesses 8 minutos que me cabem, falando sobre a DPF e a coisa julgada. Matéria, por último, aqui lançada pelo eminente advogado que me antecedeu. Vossa Excelência, senhor presidente, na DPF 83/1, fez questão de dizer, e essa frase fica como símbolo para mim, que a DPF não afeta a coisa julgada. Foi um preliminar que Vossa Excelência arguiu quando foi relator o eminente ministro Carlos Brito e que contou com as intervenções magníficas do senhor ministro, do eminente ministro, senhor César Peluso e da senhora Carmen Lúcia, da senhora ministra Carmen Lúcia. Portanto, tanto na DPF 83 como na 133, na 134, da lavra, assim, uma decisão monocrática da lavra do eminente ministro Ricardo Lewandowski, não tem cabimento a DPF para atingir coisa julgada. É o princípio da prevalecência, da maior importância junto à Constituição. Portanto, no caso específico da Pneubec, ela ostenta uma coisa julgada, é ré de uma ação rescisória, portanto, a DPF há de preservar a coisa julgada. Mas não bastasse isso, eu até diria, ainda pedindo permissão para adentrar na decisão excelente, monocrática de Vossa Excelência, de Sua Excelência, o senhor ministro Lewandowski, quando ele diz que não só isso, nessa decisão monocrática, é preciso também, como pressuposto necessário da ação, que a DPF não seja sucedânea de outra ação não impetrada. É preciso que ela não complemente um recurso substituto. É preciso que ela não diga que aqui veio porque não se impetrou um agravo do instrumento, porque não se impetrou uma suspensão de liminar, ou o próprio incidente jurisprudencial em relação a eventual divergência pretoriana. Esta, então, seria a segunda matéria preliminar. Por terceiro, eu diria que, após ouvir a palavra dos senhores dois ilustres advogados que me antecederam, eu diria o seguinte: eu acho incrível que numa pregação espetacular em favor do meio ambiente, a AGU, a nobre AGU, tenha se esquecido da principal ação que motiva todo esse desastre ecológico a que ele se referiu. E que ação é esta? É uma ação movida aqui em Brasília pelos fabricantes de pneus novos que quiseram e conseguiram, através de uma tutela antecipada, se liberar da multa pelo não cumprimento da Resolução 258 em relação à destruição de 5 pneus para 4 produzidos. Eles sim, os produtores de pneus novos, que ostentam 91% de toda a frota nacional que aqui roda, estes sim, porque eles estão realmente desapenados numa norma penal em branco, em face dessa tutela antecipada, eles estão desapenados desse cumprimento, eles sim despejam, não utiliza a DPF, 100 milhões de carcaças, porém 200 ou 300 milhões ou 50 milhões de carcaças por ano, eles despejam sim. E por que faz essa apologia do meio ambiente sem incluir essa decisão no elenco das tomadas aqui como inconstitucionais nas horas de aula?
Essa é a terceira posição. O meu tempo corre contra o relógio e eu gostaria ainda de dizer que, além de não ser sucedânea de ação não proposta, além de não afetar a coisa julgada, e além da DPF não incluir a principal decisão, que representa 91% dos pneus fabricados, esses dejetos, como não são recompostos, esses dejetos são aqueles que a Exodial diz que estão contaminando. Gostaria também de dizer que a matéria, por isso mesmo, não se cinge ao meio ambiente. Essa matéria é puramente de importação. Aliás, o parecer do eminente procurador, que aqui está presente, no seu item 48, ele fez valer a divergência parece estar sediada apenas na consideração da importação de pneus. Ora, se a matéria é de importação de pneus, está bem, então, que não se coloque a grande ação dos grandes poluidores, dos grandes industriais de pneus novos. Está bem. Bom, mas aí também é assunto menor que o Supremo Tribunal Federal, para tal, rejeita como competência por ser realmente infraconstitucional. Lei menor, fato menor, a não desafiar a competência desse pretório excelso. Por último, esgotando meu tempo, eu gostaria de evidenciar a Vossa Excelência que o ilustre Procurador-Geral, por quem eu tenho a maior admiração, deixou no seu parecer de colocar 2 pontos fundamentais. O primeiro não se referiu à coisa julgada, que foi tão comprovada quanto foi comprovada a ação rescisória em face dessa rescisória, em face dessa coisa julgada. Além do que, Sua Excelência deixou de colocar esta ação a que eu me referi, que corre aqui em Brasília, ao dizer que as indústrias de pneus novos até desenvolvem muito esforço e até muito pagamento muito caro com vistas à liberação desses pneus. Portanto, eu quero voltar a dizer 4 princípios. O primeiro princípio é de que a DPF não afeta a coisa julgada, até outro que disse o senhor ministro-presidente. A segunda é o problema da ausência desta ação a comprometer o próprio fato, a própria ação. Na terceira, é mostrar que há expedientes, há ações, há providências capazes de impedir que alguma poluição se desenvolva. E, por quarto, sendo um assunto menor de importação, eu acho que a matéria não resta constitucional, porém infraconstitucional. Pelo que eu agradeço nesse tempo pequeníssimo que me foi concedido. Obrigado. Falar agora o doutor Ítaro Sarabanda Walker. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador, excelentíssimos senhores ministros desta acolhenda corte, eu gostaria de dedicar os poucos minutos que disponho para me restringir a uma comprovação irrefutável de que esta DPF está despida do seu pressuposto essencial de admissibilidade, que é a afronta à nossa Carta Constitucional. Há alguns anos atrás, eu ingressei com uma medida judicial pedindo ao Judiciário que concedesse a uma empresa nacional, produtora de pneus reindustrializados, o direito para que ela importasse matéria-prima. Em nenhum momento foi pedido ao Judiciário o direito da importação de bens usados para fins de consumo, que isto sim é proibido aqui por esta acolhenda corte e já foi declarado constitucionalmente através da portaria 8 de 91. O pedido foi para que se importasse matéria-prima, natureza jurídica distinta. E este pedido foi reconhecido liminarmente pelo juízo de primeira instância,
que acolheu o pedido entendendo, por sua própria convicção, de que não havia impedimento legal, não havia lei, não havia nada que impedisse o direito desta empresa de importar a sua imprescindível matéria-prima. A liminar foi concedida, posteriormente, a sentença confirmou o pedido liminar, a União iniciou um sistemático recurso sucessivo em cima desta decisão, e o Tribunal Regional da 2ª Região, ao apreciar a matéria, lavrou a seguinte ementa: reconhecido direito à importação de carcaça de pneumáticos que servirão de matéria-prima destinada à industrialização de pneus remoldados, atividade licitamente desenvolvida pela embargante. A proibição constante da portaria DESEX 8 de 91 refere-se à importação de bens de consumo destinados à venda diretamente ao consumidor, situação diversa do caso em análise, em que se importa matéria-prima. Carcaças de pneus provenientes da indústria nacional de pneus novos não se prestam para a indústria nacional da remoldagem, com o que é necessária a importação pretendida. Vejam bem, este acórdão sofreu a interposição de recurso extraordinário. E, neste momento, eu quero apresentar a Vossas Excelências a comprovação irrefutável de que esta matéria não afronta a Carta Constitucional. E não é só pela minha convicção, não. Já existe um precedente aqui desta Corte, um precedente recente de um julgamento que ocorreu numa das turmas desse Supremo Tribunal Federal, em que ficou declarado que este assunto não afronta a nossa Carta Constitucional. Este julgamento foi proferido, tendo como relator o excelentíssimo ministro César Peluso, no agravo de instrumento número 605700, interposto contra a decisão que negou o seguimento ao recurso extraordinário. A decisão proferida pelo excelentíssimo ministro César Peluso foi, com muita propriedade, amparada com base em parecer do Ministério Público Federal, que disse o seguinte: trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que negou o trânsito em recurso extraordinário porque ausentes requisitos de admissibilidade. Na espécie data vênia, não há dúvida de que inexiste maltrato direto frontal à carta política. É firme entendimento desse colendo Supremo Tribunal Federal que considera descabido o recurso extraordinário fundado em alegação de ofensa reflexa à norma constitucional. Assim, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo. Lavrou este parecer o subprocurador-geral da República, senhor Roberto Monteiro Gurgel Santos. E foi com base neste parecer que o excelentíssimo ministro César Peluso proferiu sua decisão também negando seguimento ao recurso extraordinário. Porque também entendeu o excelentíssimo ministro César Peluso que esta matéria não afronta a Carta Constitucional. E, portanto, não há que se falar em ADPF. Não há preceito fundamental sendo descumprido. A decisão do excelentíssimo ministro César Peluso diz o seguinte: trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu processamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A recorrente, com base no artigo 102.3, alega violação ao disposto nos artigos 225 e 237 da Constituição Federal. Inadmissível o recurso. É que o acordo impugnado decidiu a causa só com base na interpretação da legislação infraconstitucional. De modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria aqui apenas indireta. Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, a alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação ou até de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República. Ante o exposto, nego o seguimento ao agravo.
A União, não satisfeita e ainda inconformada, interpôs agravo regimental, cujo julgamento ocorreu agora em dezembro último, perante a segunda turma deste tribunal. Com base no voto do excelentíssimo relator, que diz o seguinte: inconsistente o recurso, a parte agravante não logrou convelir os fundamentos da decisão agravada, os quais, tendo resumido o entendimento assente desta Corte, subsistem invulneráveis aos argumentos do recurso, que nada acrescentaram à compreensão e ao desate da quaestio iuris. Agora, eu queria destacar esse parágrafo, Vossas Excelências. É oportuno, aliás, advertir que o disposto no artigo 544, parágrafo 3º e 4º, e no artigo 557, ambos do CPC, desvela o grau da autoridade que o ordenamento jurídico atribui, em nome da segurança jurídica, às súmulas e, posto que não sumulada, à jurisprudência dominante, sobretudo desta Corte, as quais não podem ser desrespeitadas nem controvertidas sem graves razões jurídicas capazes de lhes autorizar revisão ou reconsideração. De modo que o inconformismo sistemático manifestado em recursos carentes de fundamentos novos pode ser visto como abuso do poder recursal. Este agravo foi interposto pela União Federal. Agravante é a União Federal. Está declarado aqui o enquadramento da União como praticante de abuso de poder recursal. Participaram desse julgamento excelentíssimo relator, ministro César Peluso, excelentíssimo ministro Joaquim Barbosa e a ministra Ellen Grace. Ausentes, ministro Celso de Mello e Eros Grau. Então, eu gostaria apenas de concluir para dizer que fica comprovado que não há nenhum descumprimento de preceito fundamental. Para haver descumprimento de preceito fundamental, é necessária afronta à Carta Constitucional, e já existe o precedente desta Corte, comprovando que não existe nenhuma afronta à nossa Carta Magna. Portanto, eu tenho certeza que esta Corte dará a resposta à União, de que a DPF não é para ser proposta simplesmente por questões infraconstitucionais. Ela tem que ser proposta em função de uma autêntica afronta à nossa Carta Constitucional. Se existe algum descumprimento de preceito fundamental, quem está cometendo é a própria União, que está postulando para botar na rua dezenas, centenas e milhares de trabalhadores que vão perder os seus empregos caso essa ação seja julgada procedente. Isso sim é descumprir o preceito fundamental da dignidade do trabalho. Se existe algum descumprimento de preceito fundamental, é por parte da União, que está afrontando um corpo de dezenas de juízes, tribunais, ministros, que proferiram decisões convictas de que não existe nenhum fundamento legal que possa impedir a importação de matéria-prima. Queria deixar claro, não é de produtos usados. O meio ambiente está resguardado, porque já existem resoluções do CONAMA, no sentido de que para se importar é necessário se produzir a reciclagem. Então não há dano lesivo ao meio ambiente, não há que se falar em dano, já existe resolução, vamos cumprir. Se existe um descumprimento de preceito fundamental, também é por parte do órgão do meio ambiente, que não fiscaliza, se omite e não cumpre o seu papel de fiscalizar se realmente estão sendo reciclados os pneus inservíveis que estão em nosso país. Senhores ministros, eu gostaria de encerrar com a certeza de que esta Corte dará a devida resposta à União Federal e julgará improcedente esta DPF. Muito obrigado. Falará o Dr. Carlos Agostinho Tagliari. Com a palavra. Excelentíssimos senhores ministros, quem eu saúdo na pessoa do ministro Gilmar Mendes, presidente desse coleno tribunal, ilustríssimo representante do Ministério Público Federal, colegas aqui presentes. A ABR, Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus, entidade que representamos nessa DPF, ela entende e defende legítima importação, em especial por dois motivos. O primeiro deles, excelências, decorre do fato de que as importações não promovem o aumento do número de pneus no Brasil, mas sim promovem a redução do número de pneus existentes aqui no Brasil. Isso por quê?
conforme o colega deixou há pouco, consignado aqui na tribuna, para se importar 4 pneus para utilizar como matéria-prima na indústria, previamente, esse importador tem que realizar uma atividade preventiva de preservação ambiental, que significa a coleta de 5 pneus inservíveis, ou seja, pneus que não servem para a indústria, pneus que estão lá no meio ambiente causando dano, como foco de dengue. Ele vai lá, retira esses pneus do meio ambiente e destina eles de forma ambientalmente adequada. O que significa destinar de forma ambientalmente adequada? Significa transformar esses pneus em asfalto ecológico, significa transformar esses pneus em óleo, combustível e gás na Petrobras, significa transformar esses pneus nas indústrias cimenteiras, a parte da borracha do pneu, em matriz energética que vai substituir o coque do petróleo e a parte do aço que vai substituir o minério de ferro na fabricação do cimento. Todas excelências, todos os métodos, e existem ainda outros, que poderíamos citar aqui, mas o tempo é exíguo, mas são todos métodos fiscalizados e licenciados pelo IBAMA, que reconhece esses métodos como sendo ambientalmente adequados. Aliás, eu fiz juntar no memorial um laudo técnico, e aí eu ressalto, técnicos do IBAMA concluíram que a destinação junto à Petrobras é ambientalmente adequada. Infelizmente, na DPF, eles vêm e sustentam o contrário. Mas quem vem? A Procuradoria Jurídica, burocratas, na audiência pública, não levaram um técnico. Nós levamos um técnico, doutor em gestão ambiental, que confirmou essa destinação ambientalmente adequada. Infelizmente, do lado dos arguentes, não foi um técnico, foram ministros, foram secretários. Então, excelências, com base na técnica, com base em laudos técnicos, com desenvolvimento técnico, o que eu posso afirmar, em nome da BR, é que as importações, por ser impossível um aumento do passivo de pneus com as importações, elas não lesam o meio ambiente nacional. Pelo contrário, elas trazem benefícios. Por quê? Porque é sempre um número menor que vai ser importado. Você primeiro destina 5 para importar depois 4. Vamos tomar como número o respeitado Dr. Toffoli, para quem eu tenho um carinho muito grande, disse aqui que foram 7 milhões importados em 2006 e 7 milhões em 2007. Trago o número de 2008, 3 milhões e 700. 2008 foram 3 milhões e 700. Mas vamos utilizar esse número de 7 milhões. Para importar 7 milhões, os reformadores previamente tiveram que ir ao meio ambiente e tirar de lá mais de 8 milhões. O meio ambiente brasileiro, ao final dessa conta, ficou com quase 1,5 milhão de pneus a menos. Reduziu nosso passivo, excelências. Agora, olha o contrassenso. Tudo isso em benefício do nosso meio ambiente. E essas empresas que estão gerando esse benefício para o nosso meio ambiente vão ser fechadas por serem chamadas de empresas que estão causando dano ao meio ambiente. É um contrassenso que é difícil entender, excelências. Olha, a gente já vi empresários chorando, fechando fábricas por ter liminar revogada. Empresários que não sabem, durante todos esses anos em que liminares são concedidas, liminares são cassadas, sentenças são favoráveis, outras sentenças são cassadas, os empresários nunca sabem o que vai ser da fábrica dele amanhã, porque depende dessa matéria-prima. E hoje, há uma grande oportunidade desse STF decidir a questão, não pela liberalização pura e simples das importações, e também não pela proibição pura e simples das importações, mas sim uma liberação controlada, condicionada ao cumprimento da resolução CONAMA 258/99. É verdade, o IBAMA alega que empresas não cumprem, e um grande exemplo disso são as multinacionais fabricantes de pneus novos. E qual é o argumento que eles levam para a justiça de primeiro grau? Que a resolução é uma norma infralegal. Por ser uma norma infralegal, ela estaria ferindo o princípio da legalidade. Ocorre, excelência, que hoje nós estamos aqui discutindo essa matéria em controle concentrado de constitucionalidade. Essa decisão vai ter efeito vinculante erga omnes. A partir do momento que se colendo a STF fixar essa decisão, nenhum juiz mais vai poder dar uma decisão em sentido contrário. Ou seja, fixando-se essa obrigatoriedade hoje no plenário desse colendo do Supremo Tribunal Federal, restará impossível, inviabilizado qualquer entrada de pneu no Brasil que não seja previamente, que não tenha sua prévia destinação ambientalmente adequada. Então, excelência, essa é uma oportunidade de se fixar o desenvolvimento sustentável no setor de pneus. Lembrando aqui, em função disso, que não há o conflito entre dois direitos fundamentais, como alega a União. De um lado, o direito econômico dos reformadores, de outro lado, o direito de todos ao meio ambiente, em que, por ponderação, deveria prevalecer o direito do meio ambiente. O que há aqui é uma interação saudável entre as duas atividades, em que os dois saem ganhando. O meio ambiente com a redução do número de pneus existentes no Brasil e a indústria com a manutenção dos seus postos de trabalho. Lembrando aqui que a indústria de reforma emprega, por pneu fabricado, 4 vezes mais que a indústria de pneus novos.
Nós temos na indústria de pneus novos 25 mil empregos diretos e uma produção de 57 milhões de pneus. Nós temos na nossa indústria de reformados uma produção de 17 milhões de pneus, de apenas 17 milhões, com 40 mil empregos diretos. Excelências, vamos jogar fora esses empregos em nome do meio ambiente, sendo que eles estão gerando benefícios para o nosso meio ambiente? Acreditando nisso, acreditando que esse escolhendo da STF vai dar uma solução que atenda o dever constitucional de todos de preservação ao meio ambiente e o dever do Estado de estimular a atividade econômica, que aqui o entendimento final vai ser pelo desenvolvimento sustentável, ou seja, pela autorização condicionada à prévia destinação. Para cada 4 pneus que você queira importar, vai se decidir que o reformador vai ter que previamente coletar 5 pneus, comprovar perante o IBAMA, IBAMA esse que só vai deferir a licença de importação após receber essa comprovação, garantindo-se o poder dever do IBAMA de não deferir uma licença de importação sequer para quem não fizer essa prévia comprovação. Com isso, solucionado fica o problema do aumento do passivo. Não vai haver aumento, pelo contrário, vai haver a redução do passivo, caso essa decisão seja proferida aqui, em pleno benefício do meio ambiente e dos empregos que a indústria de reforma oferece. Lembrando aqui, por fim, que o Inmetro já testou, por documento que eu também fiz juntar nos memoriais, que a indústria de reforma necessita importar essa matéria-prima pelas condições de uso que existe do pneu nacional, que também não serve à reforma. Essa alegação de que o pneu o reformado tem um prejuízo em relação ao pneu novo nacional porque ele não suporta uma reforma. O pneu nacional também não suporta uma reforma, o Inmetro já testou isso pelas condições de uso que existem aqui. Os únicos pneus que suportam reforma é o pneu de carga, pela sua estrutura ser mais forte e suportarem os impactos que estão nas estradas nacionais. Só que o pneu de carga suporta 3, 4, até 5 reformas. Portanto, se você traz um pneu de carga para reformar do exterior, você vai ter 4 reformas ainda em cima deles. Isso só para argumentar, mas o fato é que dano ao meio ambiente não existe, porque não há aumento de passivo. O que há é redução do passivo em pleno benefício do meio ambiente. E, por fim, eu falo que se foram importados 3 milhões e 700 mil pneus em 2008, ministro, a Alemanha importou, no mesmo ano de 2008, o mesmo número, quase 3 milhões de pneus. A Alemanha é a segunda maior importadora do mundo de pneus usados. A Alemanha, país super desenvolvido, um dos mais preocupados com o meio ambiente. É a segunda maior importadora do mundo, com quase 10% das importações mundiais. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem disse foi o senhor Weber Barral, meu orientador de pós-graduação, secretário de Comércio Exterior na audiência pública. Desculpe por exaltar, excelência. Muito obrigado. Falará o doutor Ricardo Alípio da Costa. Eminente ministro Gilmar Mendes, presidente desta Corte, excelentíssimos ministros, doutor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores. Afinal de contas, o pneu usado é lixo, é resíduo, o pneu usado importado como matéria-prima para a indústria de reforma é lixo, é resíduo ou não é lixo nem resíduo? A Convenção de Basileia, recepcionada pelo ordenamento brasileiro pelo Decreto 875 de 93, foi emendada em 2003 pelo Decreto 4581 de 2003 para incorporar 2 anexos à Convenção de Basileia, o anexo 8 e o anexo 9. No anexo 8 estão listados os resíduos perigosos e no anexo 9 estão listados os resíduos não perigosos. Entre os resíduos não perigosos estão os pneus usados. Estranhamente, a União omitiu esse decreto 4581 em 2003 em sua petição inicial e no seu pedido final. E por que omitiu? Porque é justamente esse decreto que trata sobre a gestão ambiental de pneus em final de vida útil. É esse decreto que estabelece a distinção entre pneus usados, entre pneus reformados e pneus inservíveis. Na Convenção, o que se trata são apenas de pneus inservíveis que eles denominam como resíduos de pneus. A Convenção de Basileia é lei no Brasil e, como lei, ela serve de orientação para atos normativos menores, como resoluções e portarias. E
como atos menores, como resoluções de portarias. E essas resoluções de portarias justamente contrariam o que dispõe o Decreto 4581 de 2003. Pois bem, o anexo 9, lista B, item B315140 do Decreto 4581 de 2003, nomina como resíduos de pneus. E o que vem a ser resíduos de pneus? No âmbito da Convenção de Basileia, foi constituído um grupo de trabalho liderado pelo Brasil para elaborar diretrizes de gerenciamento de pneus em final de vida útil. Em 30 de novembro de 2008, este grupo de trabalho entregou à Convenção de Basileia uma revisão técnica das diretrizes sobre gerenciamento de pneus em final de vida, para discussão com todos os países membros. E nesse documento que eu destaquei no memorial entregue aos senhores, inclusive o endereço eletrônico onde ele está disponível, ele, enfim, define o que vem a ser o resíduo de pneu, que eu passo a leitura. Resíduo de pneu. Um pneu que não pode mais ser utilizado para o mesmo propósito para o qual ele foi originalmente manufaturado, chama-se resíduo de pneu. Um pneu que é caracterizado como resíduo não tem as condições técnicas necessárias para sofrer reforma, mas pode ser reciclado e recuperado após ser cortado, moído ou triturado e utilizado em várias aplicações, tais como calçados, superfícies esportivas, carpetes, etc. O resíduo de pneu também pode ser usado como TDF, em inglês Tire Dried Fuel, ou combustível derivado de pneu para a recuperação de energia. A famigerada Resolução CONAMA número 2396 dispõe em seu artigo 4º que os resíduos inertes da classe 3 não estão passíveis de restrição de importação, à exceção dos pneumáticos usados cuja importação é proibida. Não seria correto afirmar que o que se proíbe nesta resolução são os resíduos de pneus? Não seria correto afirmar que os pneus usados como matéria-prima para a indústria de reforma sequer são resíduos no âmbito da Convenção de Basileia, pelo entendimento, inclusive, esposado pelo Brasil no documento revisado pelo Brasil? Portanto, o artigo 4º da Resolução CONAMA, número 2396, deve ser interpretado à luz do Decreto 4581 de 2003. Outra questão importante. Por que o Brasil não notificou os países exportadores a proibirem a exportação de resíduos ou de pneus usados para o Brasil? O artigo 4º do Decreto 875 de 93, da Convenção de Basileia, dispõe o seguinte. Artigo 4º, letra A. As partes que estiverem exercendo o seu direito de proibir a importação de resíduos perigosos e outros resíduos para depósito deverão informar as outras partes de sua decisão. B. As partes deverão proibir ou não permitir a exportação de resíduos perigosos e outros resíduos para as partes que proibirem a importação desses resíduos, quando notificadas, como prevê o subparágrafo acima. Bastaria o Brasil notificar os países exportadores. E por que não o fez? Porque os países exportadores só proibiriam a exportação de resíduos de pneus. E os pneus usados como matéria-prima para a indústria de reforma não são considerados resíduos no âmbito da Convenção de Basileia. Por que a DPF? Por que não a simples notificação aos países exportadores? Porque, através da DPF, pede-se a cassação de decisões judiciais, por onde justamente os juízes estão fazendo a confrontação desses atos normativos com leis e com os decretos que supostamente regulamentam esses atos normativos. Cito ainda a portaria CSEX número 8 de 2000, que proíbe a importação de pneus usados como matéria-prima. Essa portaria, portanto, também está em desacordo com a Convenção de Basileia e com os decretos que a regulamentam. Esses atos normativos, flagrantemente ilegais e inconstitucionais, precisam ser extirpados do mundo jurídico. Não é possível que atos normativos desta natureza não possa o Poder Judiciário analisá-los à luz das leis e dos regulamentos que supostamente eles venham estar regulamentando. Por fim, eu diria que basta boa vontade política e obediência aos princípios mais comezinhos do Estado Democrático de Direito, igualdade de oportunidades, justiça social e, principalmente, imparcialidade para dirimir interesses em conflito. A defesa do meio ambiente, arguida nesta DPF, nada mais é
do que uma cortina de fumaça para proteger a reserva de mercado destas multinacionais que nada contribuem para o meio ambiente brasileiro. Se o Brasil possui hoje um modelo de gestão ambiental de pneus inservíveis, ele deve ao setor de reforma de pneus. A resolução CONAMA número 258/99, ela foi copiada pelas legislações ambientais da França, da Espanha e de Portugal, e colocou o Brasil como líder, inclusive, do grupo de trabalho para estabelecer as diretrizes técnicas de gerenciamento de pneus, de destinação final de pneus. A resolução CONAMA 258/99 foi criada do setor de reformas, porque não suportava mais a pecha de importar lixo europeu. Mas o preconceito subsiste na opinião pública por ignorância e por má-fé, mas não subsiste no meio ambiente mundial, onde em matéria de pneus, a gestão ambiental está muito avançada, muito avançada. Muito obrigado. Pelo Ministério Público Federal, falará o Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Excelentíssimos senhores ministros, o Ministério Público teve a oportunidade de apresentar parecer escrito, onde, de maneira sistemática, manifestou-se sobre as questões preliminares de admissibilidade da DPF, também do seu mérito, reconhecendo presentes todos os requisitos e demonstrando tal presença dos requisitos de admissibilidade e as razões de mérito que justificam a iniciativa adotada. Por isso, como é do conhecimento de todos, reporto-me integralmente as razões que ali foram proferidas. Uso da palavra apenas para alguns esclarecimentos adicionais que surgiram em razão das sustentações precedentes. Primeira observação, o parecer está exposto em 66 itens e a referência de que teria o Ministério Público sustentado que se trata apenas de uma questão infraconstitucional, uma questão de importação. Toda a manifestação do Ministério Público é demonstrando que estamos diante de uma gravíssima questão. Questão que tem repercussão tanto na proteção da saúde quanto na proteção do meio ambiente equilibrado. A referência que se fez à consideração da importação de pneus é que, quanto aos demais itens, não há dúvida nenhuma. Nenhum dos agentes questiona e tem dúvida da potencialidade de lixo dos pneus. Ninguém tem. Essa questão é controversa para todos. Apenas se questiona com a interpretação, seja do artigo 196, seja 225, seja do artigo 170. Segundo ponto. Os precedentes invocados da tribuna, de modo algum, indicam que essa Corte tenha se pronunciado no sentido de que esta não é uma questão constitucional. A leitura feita da tribuna sugere, evidentemente, que os recursos extraordinários não foram admitidos por uma simples razão. A questão sobre o prisma constitucional não foi enfrentado no acórdão recorrido. Isso é matéria de extrema simplicidade. Não enfrentado, ainda que possa ser, não será objeto de consideração. O juízo ACO tem que ter enfrentado o tema constitucional. Não se disse que o tema não era constitucional. Se disse que a decisão recorrida não enfrentou sob a perspectiva constitucional, o que não abre oportunidade para a via extraordinária. Mas essa Corte já se pronunciou, sim, sobre o tema. E o fez no julgamento da suspensão de agravo regimental, na suspensão da tutela ambiental, da tutela antecipada, número 118, relatora ministra Ellen Grace, em que tenho aqui à disposição, está publicado no Diário Oficial, a ementa correspondente, na parte que interessa. Item 3, importação de pneumáticos usados, manifesto interesse público, dano ambiental, demonstração de grave lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa, tendo em conta a proibição geral de não importação de bens de consumo ou matéria-prima usada. Precedentes. Ponderação entre as exigências para a preservação da saúde
e do meio ambiente e o livre exercício da atividade econômica. Grave lesão à ordem pública diante do manifesto e inafastável interesse público à saúde e ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado. Artigo 225 da Constituição Federal. Precedentes. O tema foi enfrentado, sim, neste plenário. Evidentemente que numa perspectiva apenas de liminar para assegurar ou não a manutenção do liminar. Mas foi enfrentado e essa Corte apreciou a suspensão exatamente porque entendeu que se veiculava tema constitucional. E qual o tema constitucional? A proteção da saúde e a proteção do meio ambiente. Não há precedente nesta Casa afirmando coisa diversa. Os argumentos expostos na tribuna em nenhum momento sugerem que tenha havido, por parte das decisões normativas emanadas da União, qualquer ofensa ao artigo 170 da Constituição Federal. O artigo 170 é certo, e o seu parágrafo único garantem o exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização, de órgãos públicos, etc. Mas o artigo 170, no seu caput, diz claramente: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado os seguintes princípios. E o inciso 6º diz claramente: defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e aplicação. Quer dizer, a livre iniciativa está, sim, submetida também a cumprimento das normas que visam dar proteção ambiental. Se, de um lado, nós temos o direito de liberdade de ação, temos também, do outro, o direito fundamental de uma existência digna. E somente quando o Estado esteja comprometido com prestações e ações positivas, além das ações de regulação, a defender o meio ambiente equilibrado. Vale dizer, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não pode ser imaginado como mera derrogação da liberdade individual de qualquer um a se lançar a determinado empreendimento econômico. Da mesma maneira que o inverso não pode ser invocado, ou seja, o direito subjetivo de livre iniciativa tem, sim, limites e limites que estão muito bem traçados quando contrastados com direitos de ordem mais ampla, que é, no caso, exatamente deduzido pela União Federal, a proteção da saúde e do meio ambiente. Na verdade, senhores ministros, os agentes econômicos brasileiros pagam para recolher material inútil de outros países, aumentando o passivo ambiental. Se é certo que o material recolhido, embora 30% dele, já se isso é incontroverso, já venha como inservível, se é certo que esse material recolhido poderia ser objeto de algum aproveitamento, o certo é que o seu destino final é ser inservível e a responsabilidade ambiental para dar conta deste lixo passará a ser do Brasil. As sustentações orais demonstraram muito bem que se pretende utilizar o Brasil como depósito de lixo. No fundo é isso, porque não há como afastar-se a conclusão de que esse material, que ainda é inicialmente reciclável, podendo ser aproveitado, venha deixar de se tornar um lixo a ser utilizado, a ser suportado pelo Estado brasileiro em detrimento de toda a população brasileira. Daí porque o Ministério Público, ratificando integralmente o seu parecer, e faço uma observação final. Todos conhecem que há fundada teoria que ganha corpo no direito brasileiro, em que se discute a coisa julgada inconstitucional. Os processualistas e os constitucionalistas se debruçam sobre esse tema, hipótese em que se sugere e se admite, em circunstâncias especiais, a relativização da coisa julgada para preservar a inteireza do comando constitucional. Eu acho que nós estamos diante exatamente de um caso em que deve prevalecer
a constitucionalidade dos procedimentos adotados pelo governo brasileiro, pela União Federal, em proteção do meio ambiente e da saúde, relativizando-se nos casos específicos indicados a coisa julgada afirmada. Daí porque, reiterando integralmente a sua manifestação escrita, pede o conhecimento e procedência da ação. Senhores, nisso creio que, dado o adiantado da hora, nós podemos fazer uma pequena pausa e voltamos com o voto da eminente relatora.